Boa noite, estamos aqui ao vivo com mais um programa Girando a Mesa. Hoje nós temos a grande felicidade de estar aqui entrevistando a deputada estadual do PT de Goiás, Adriana Corsi. O nosso programa ele tem buscado entrevistar os muitos pré-candidatos dos partidos de esquerda em todo o Brasil, para que nós possamos conhecer as propostas, conhecer as suas ideias. E hoje nós vamos ter, então, a chance, a oportunidade de falar com aquela que é advogada, especialista em segurança pública, delegada da Polícia Civil. Ela foi delegada-geral da Polícia em 2012, foi secretária também municipal em 2013 da Defesa Social, a nossa querida deputada estadual Adriana Corsi. Esqueci alguma coisa? O seu currículo é muito extenso, Adriana. Eu queria já iniciar esse nosso bate-papo apresentando também a Carmen Paulino, que está falando de Goiânia, Ricardo Caribé, que está falando de Salvador, e que vão também entrevistar a Adriana nessa nossa mesa girante aqui. E eu vou já encaminhar a primeira pergunta, Adriana. Eu gostaria de então saber, Adriana, qual a sua visão sobre a situação política nacional atual. Diante de tantos problemas, eu vi que ontem, por exemplo, diversos grupos da extrema-direita saíram às ruas de novo, em várias cidades do país, defendendo ditadura militar, um golpe de Estado contra os poderes legislativo, judiciário. E eu vi que aí, em Goiânia, também teve, apesar de ter sido bastante pequena, eu vi as fotos, inclusive, um número muito pequeno que deixa a gente até, de certa forma, felizes. No caso, todos nós felizes. Então, Adriana, como você vê a situação política atual do país hoje? Bom, primeiro, boa noite, Sérgio, boa noite, Carmen, aqui de Goiânia, boa noite ao Ricardo, e boa noite a todos e todas que nos acompanham nesse importante debate. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a oportunidade de conversar com vocês sobre a nossa cidade, os nossos sonhos para enfrentar os desafios aqui de Goiânia e também os nossos projetos políticos. Eu acredito, Sérgio, que nós vivemos um momento extremamente complicado, né? Nós temos aí uma crise sanitária sem precedentes na minha geração, gravíssima, que já levou à morte de quase 60 mil pessoas no nosso país. Aqui em Goiás não é diferente, nós temos cerca de 500 pessoas mortas, mais de 20 mil pessoas infectadas, levando-se em conta que a subnotificação em Goiás é a maior do país. É o estado que menos testa, e Goiânia é a capital que menos testa pessoas, e, portanto, na verdade, os números são muito piores. Mas, ao mesmo tempo, nós enfrentamos uma crise econômica que não começou nesta pandemia, que já vinha muito grave antes da crise sanitária, principalmente em razão dos grandes equívocos deste governo federal, e também uma crise política que, para mim, talvez seja mais grave ainda, que é uma crise política que nos leva ao abismo, porque nós temos um presidente que não se preocupa com a vida das pessoas, não toma absolutamente nenhuma providência no sentido de trabalhar junto com os demais entes federados, os estados, os municípios, para cuidar da população, proteger a nossa economia, e ao contrário, né, cria conflitos muito graves, só se preocupa em defender aí seus filhos dos crimes pelos quais estão sendo acusados, e também de criar gravíssimos conflitos com outras instituições, como o Congresso Nacional e o STF. E essas manifestações que nós temos visto, e você tem razão, a manifestação aqui na cidade de Goiânia foi bastante pequena, mas, na verdade, eu acredito que é lamentável ainda ter pessoas
que se dispõe a manifestar em defesa de atos antidemocráticos, como ditadura militar, como fechamento de instituições brasileiras. Então, no estado de Goiás, essa questão é preocupante, porque nós tivemos aqui uma das maiores votações do país para o presidente Bolsonaro, e também tivemos a eleição em primeiro turno de um dos governadores mais alinhados com as ideias do Bolsonaro, que é Ronaldo Caiado, eleito com uma grande quantidade, né, a grande maioria dos votos da população, e que é politicamente alinhado em todas as posições, inclusive nas medidas de retirada de direito gravíssimas contra os trabalhadores. Na verdade, em Goiás foi até pior, em especial em relação aos trabalhadores da educação. Então, vamos lá. Carmen, se você quiser, por favor, fazer a sua primeira pergunta. Assim, oi, Adriana, tudo bem? Gostaria de dizer que é um prazer muito grande estar falando com você e que essa pauta é uma pauta coletiva, como tudo que a gente faz aqui em Goiânia, né? Nós temos grupos dos mais diversos temas, e essa pauta é uma pauta coletiva, tá? Falando sobre a análise, né, a cidade de Goiânia, nós temos hoje 6.367 casos de coronavírus e 154 óbitos. Né? A nossa cidade já tem praticamente 74% de contaminados, né? Então, é uma situação bastante preocupante. E passados esses 100 dias do início do distanciamento social, com pouca adesão da sociedade, né, eu gostaria, assim, de ter uma avaliação sua, Adriana, como é que você percebe esse resultado que é tão preocupante do comportamento goianiense, né? Você entende que faltou liderança do poder público, né, do prefeito de Goiânia, de estar conclamando a sociedade para essa ação, para a solidariedade, né, já que as questões sociais em Goiânia já são tão graves, né, e com a pandemia isso intensificou. Então, eu gostaria que você fizesse essa análise. Bom, Carmen, primeiro é importante a gente colocar que, como eu afirmei antes, eu acredito que a situação em Goiânia é bem mais grave do que esses números oficiais demonstram. Nós, inclusive, temos recebido muitas denúncias dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde de Goiânia, de que não estão tendo acesso à testagem, que seus familiares, os familiares daqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão doentes, não recebem nem sequer testes, nem orientações de isolamento, enfim. Eu acredito que a condução em Goiânia está terrivelmente equivocada. Tenho atuado bastante em relação à pandemia como deputada, creio que sou a deputada campeã de apresentação de projetos, requerimentos, solicitações, como, por exemplo, para que os trabalhadores de saúde e segurança sejam testados de 15 em 15 dias, para poder proteger as suas vidas e também de suas famílias, e muitos outros projetos. Mas eu acredito que foi muito equivocado, porque já começou, eu acredito, de uma forma que eu não faria assim, Carmen. Quando, no início da pandemia, o prefeito de Goiânia, prefeito Iris Rezende, ele disse o seguinte, que não era para ninguém preocupar, porque Deus iria proteger a cidade de Goiânia. Claro, todos que acreditam em Deus, queremos e acreditamos e temos fé que Ele protegerá a nossa cidade. Mas as medidas têm que ser tomadas. As medidas que são responsabilidade da pessoa que exerce a função de gestor. Deus também deu sabedoria, conhecimento para que se tome as medidas. Então, não foram abertos leitos de UTI, não foram adquiridos EPIs para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, não foi organizada, junto com a sociedade civil, a questão do funcionamento do comércio. Deveria ter sido chamado aí as associações, conselhos,
trabalhadores e trabalhadoras. Goiânia, para quem não conhece, é uma cidade que tem muitos serviços e muito comércio. E hoje é o segundo polo na área de investimento, de vestimenta do Brasil. Nenhum desses setores foi chamado e não houve uma organização no fechamento dos comércios, tanto que a maioria da cidade ficou aberta, Carmen, mas o polo de investimento, que é formado por microempresários, ficou fechado, né? E agora eles não aguentam mais, eles precisam reabrir, estão ameaçando desobediência ao isolamento, a essa proposta de hoje, né, que o governo fez, de que se fechasse por 14 dias e depois voltasse, porque eles não aguentam mais, porque foi totalmente desorganizado, né, a questão do comércio em Goiânia, e muito grave. Aqui eu quero falar uma coisa para vocês que eu considero gravíssima, inclusive tentei abrir uma CPI sobre isso na Assembleia, não consegui, porque os deputados governistas não apoiaram, e são necessárias assinaturas que a oposição não tinha. A questão do transporte público. Goiânia deve ter hoje um dos piores transportes públicos do Brasil, e na pandemia, com a maioria dos comércios abertos, gente, a empresa simplesmente diminuiu a frota. E os trabalhadores e trabalhadoras que tiveram que se deslocar, que são uma grande parte, porque o índice de isolamento de Goiânia está abaixo da média, é um dos menores, está entre 34% e 35%. Então, grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras tiveram que se deslocar, e os ônibus superlotados, não há desinfecção, não há testagem, não há orientação, desumano e cruel o tratamento das empresas com a omissão do senhor prefeito e do senhor governador. Então, totalmente equivocada, e a Carmen falou algo importante, que é a postura do líder, né, do gestor, da gestora. Goiânia, as pessoas estão fazendo festas, as pessoas estão andando sem máscaras, as pessoas estão se aglomerando, visitando a família, porque não há uma liderança, uma orientação do prefeito no sentido das pessoas respeitarem o que é preconizado pela comunidade científica e, portanto, além dessas pessoas que são obrigadas a se deslocar em razão do trabalho, da sobrevivência, porque não houve, né, um preparo, um apoio, nem do governo federal, nem tampouco estadual, muito menos municipal, também há situações totalmente desnecessárias. Goiânia, por exemplo, é uma cidade que tem muitos parques, nós gostamos de ir aos parques para nos divertir, passear com a família, praticar esportes, e os parques estão lotados, não há uma orientação, por exemplo, para a nossa Guarda Civil Metropolitana, estivesse nos parques, verificar se as pessoas estão cumprindo a distância, usando máscaras, nada disso foi feito, e eu creio que nós estamos aí com uma grande tragédia sendo anunciada para os próximos dias, já que as UTIs disponibilizadas na cidade já estão superlotadas. Ok. É minha vez agora. Okay. Adriana, muito prazer em estar aqui com você. Receba o calor e o abraço fraterno de todos os baianos, né? Estou aqui representando várias pessoas que gostariam de poder ter essa interlocução com você. Sua candidatura é vista aqui com muita alegria, por diversos motivos, né? Mas eu queria iniciar retomando um pouco a história da cidade. A gente tem, desde a redemocratização, desde 88, uma alternância entre PT e PMDB no comando da cidade de Goiânia, né? Com um episódio aí de uma gestão, me parece que do PSDB, mas que enfim, PSDB e PMDB não se faz muita diferença. Então, na verdade, há uma alternância e todos os candidatos, todos os prefeitos homens, né? Você é a primeira candidata, ou pelo menos você não sei se é a primeira candidata, mas é uma candidatura que traz essa possibilidade de Goiânia ser governada por uma mulher pela primeira vez. Mas lendo esse histórico de alternância, né, entre PT e PMDB, a gente percebe que algumas questões estruturais, como a grande desigualdade social na cidade de Goiânia, ela
e um profundo conservadorismo na população, ele não foi superado, né? Haja vista o que você acabou de relatar sobre o comportamento das pessoas e a expressiva votação que candidaturas de direita têm no estado de Goiás e na cidade de Goiânia também. Então, a minha pergunta é o seguinte, em que a sua candidatura inova, no sentido de que o que você traz de novo na tentativa de superar essa marcha e contramarcha que a gente viu ao longo dos últimos anos em Goiânia, e no sentido de inovar e tentar transformar essa realidade, que é uma realidade de uma cidade com uma boa infraestrutura, uma cidade nova, uma cidade com excelente potencial, um povo trabalhador e extremamente voltado para as coisas da terra, mas que guarda esse perfil conservador e não conseguiu superar as grandes desigualdades, né, sociais e econômicas na cidade. Em que essa sua candidatura traz de proposta nova para romper essa marcha contra marcha? Bom, primeiro, Ricardo, muito obrigada, viu, pelo abraço caloroso aí da querida Bahia, que nós goianos adoramos, né? Viajamos sempre para a Bahia, eu pessoalmente adoro, minha família toda gostamos muito. Nosso abraço também goiano para vocês. De fato, nós tivemos aqui 3 administrações do Partido dos Trabalhadores, Ricardo, inclusive a primeira delas foi a do meu pai, Darcy Acorce, professor, também foi candidato pelo Partido dos Trabalhadores 2 vezes, como eu, e que é uma honra para mim, ele faleceu há alguns anos, é uma honra para mim poder estar nesse momento, né, discutindo, inclusive, o legado do Partido dos Trabalhadores em Goiânia, que é muito bonito, e que tem meu pai também nessa história. Na época, eu era presidenta da Juventude do Partido dos Trabalhadores e participei diretamente da gestão como liderança política, dirigente, e nós temos muitas medidas que foram tomadas nas gestões do partido, que ficaram na história da cidade e buscaram romper essa grande desigualdade. Goiânia é uma das capitais mais desiguais do país. Esse é um grande desafio, porque é um reflexo da conformação, da formação do estado de Goiás, né? Dos grandes latifúndios, das famílias tradicionais. Então, Goiânia, ela é mais moderna, ela é menos conservadora, tem muita gente de outros estados, de outros países, mas, ao mesmo tempo, né, ela guarda também reflexos de toda essa história, e por ser muito nova, isso ainda é muito presente. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma população muito ligada a essas ideias dos antepassados, essa questão das famílias, né, essa questão dos grandes coronéis, nós temos também uma cidade que opta muitas vezes por inovar. A eleição de Darcy Acorce foi uma dessas ocasiões, inclusive foi o prefeito na história da cidade que teve a maior aprovação ao final do seu mandato, não existia reeleição na época. O professor Pedro Wilson também é muito querido e foi eleito o melhor prefeito para as crianças e para a educação na época. E o prefeito Paulo Garcia, que também fez uma gestão muito moderna e que até hoje, né, o atual prefeito está colocando em prática obras que ele começou, porque, na verdade, eu penso que a nossa grande chance, Ricardo, está no esgotamento dessa chamada velha política que eu acredito que o PMDB representa, o MDB, e que aqui em Goiânia é liderado por Iris Rezende, representa hoje, não velho, antigo, pela idade do prefeito Iris, pelo contrário, não há aqui nenhum tipo de preconceito, ele é muito respeitado, deixa seu nome na história, não só de Goiânia, mas de Goiás e do Brasil, exerceu muitos cargos, tem obras, né, da sua autoria em todo o estado, mas velha política no sentido daquela política que passa, por exemplo, os 3 anos da gestão sem investir na cidade, sem fazer uma obra, sem haver, por exemplo, concurso público na educação e na saúde, que é algo urgente, mas no último ano faz 80 obras de uma vez. E aí, quando chega a pandemia,
E eu não falei isso na pergunta passada, que não deu tempo, Carmen. O que o prefeito faz ao invés de proteger seus trabalhadores, trabalhadoras e as pessoas da cidade? Ele mantém as obras. Não investe em EPI para os servidores, não investe em leitos de UTI para salvar a vida das pessoas em estado grave, e está fazendo as obras. As pessoas estão trabalhando, andando no transporte coletivo superlotado, causando aglomeração em várias regiões da cidade. Muitas dessas obras não terão como continuar, porque não depende só desses trabalhadores. Enfim, a cidade fica um caos. Então, a gente percebe que, ao mesmo tempo em que há um esgotamento desse modelo de política, que, com a pandemia, ele mostra o seu lado mais cruel, né, para as pessoas, ao mesmo tempo, eu penso que também a visão das pessoas sobre o Partido dos Trabalhadores, após um imenso desgaste que a gente passa, com toda a manipulação que aconteceu da população relacionada ao golpe que aconteceu da presidenta Dilma, é uma presidenta honesta, que não cometeu crime, que foi vítima de um golpe, isso tudo hoje aparece com muito mais... as pessoas estão percebendo muito mais, né? A justiça que foi feita com o presidente Lula, de ser condenado e preso sem provas pela pessoa que depois se torna o ministro da pessoa que ele ajudou a eleger, quer dizer, a pessoa mais simples, que às vezes não tem conhecimento jurídico, ela percebe que isso não está certo, né? Que isso não é justo. A noção de justiça, ela está além da escolaridade, né? Do conhecimento jurídico. E, além disso, nós, além do resgate de propostas que são muito queridas da população em Goiânia, como o Projeto Cidadão 2000, que cuidava de criança e adolescente, hoje não tem nada nesse sentido, né? Projeto Goiânia Viva, que era o orçamento participativo, que até hoje é lembrado com carinho, né, pela proposta democrática de discutir o orçamento em cada bairro da cidade, e muitas outras políticas públicas que foram colocadas em prática e que hoje não existem na cidade. A gente percebe que nós estamos sendo bem vistos pela população, e acredito que ela vai nos ouvir, os nossos projetos, não só os antigos, mas também as nossas propostas para a cidade, especialmente nesse momento, né, que a gente enfrenta grandes desafios nessa questão da pandemia, que eu acredito que tudo tem que mudar, né, de ótica, porque proteger a vida das pessoas, retomar a economia, proteger a sobrevivência das pessoas vai ter que ser a nossa prioridade, dos gestores e gestoras que assumirem no ano que vem. Bem, deputada, eu estava pensando, você agora falou no Lula, e eu lembrei de uma frase que ele disse, eu não lembro exatamente a frase, mas o que ele quis dizer é que era difícil governar quando não se tem um congresso com os partidos da sua base. E aí você precisa construir uma base, construir a partir daqueles parlamentares que foram eleitos que foram então eleitos pelo povo. Isso me faz pensar em uma coisa que é bastante recorrente na política nacional. Nós temos prefeitos, governadores e até mesmo o presidente eleitos por determinado partido, de uma linha ideológica qualquer, mas a base não está representando aquela proposta, a base do parlamento. E aí, por exemplo, nós vemos que Goiânia, por exemplo, chegou agora, nessas últimas eleições, no segundo turno, a gente tem o candidato do PSB, que eu vou aqui, com um pouco de esforço, encaixar entre os partidos de esquerda. Ele chegou ao segundo turno e teve 32% dos votos. Mas aí, quando nós vemos, por exemplo, e todos os 4 candidatos de algum partido de esquerda, que foram o Vanderlan, do PSB, você, do PT, o Flávio Sofiati, do PSOL, e o Djalma Araújo, da Rede, juntando os 4, a gente chega a 40% dos votos válidos.
40% dos votos foram dados aos candidatos majoritários da centro-esquerda e da esquerda. Entretanto, o parlamento municipal tem apenas 4 de 35, 4 que são vereadores eleitos por esses mesmos partidos, entre 35 vereadores eleitos. Ou seja, fica muito difícil mesmo, como bem disse o Lula, e aí eu queria que você respondesse para mim 2 coisas em cima dessa análise. A primeira é, como é que você vê que as esquerdas, o que você acha que as esquerdas devem fazer para conseguir eleger um parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal, que dê base, por exemplo, para o poder executivo governar? E o segundo, como você pretende governar, por exemplo, caso não tenha esse parlamento disponível? Seria isso. Bom, e você fez uma boa análise histórica das últimas eleições municipais, só fazendo aqui uma ressalva, que o senador Vanderlan, ele, com todo respeito à pessoa dele, ele esteve em praticamente todos os partidos de centro-direita que existem aqui no estado, e aqui o PSB, infelizmente, não pode ser considerado um partido de esquerda, e nem tampouco a pessoa do senador Vanderlan. Mas vamos para a pergunta, né? Eu acredito que nós precisamos, e nós estamos fazendo isso nesse momento, nós precisamos intensificar essa questão da conquista de cadeiras no parlamento, não só por essa questão de possibilitar ou de alguma forma contribuir para a gestão do prefeito, da prefeita, mas sobretudo pela importância desses representantes municipais em pautar as questões dos direitos das pessoas, das lutas que nós acreditamos. Então, hoje, por exemplo, eu vejo que a grande dificuldade, por exemplo, quantos vereadores faltam a questão da igualdade e da luta pelos direitos das mulheres em Goiânia, que é uma das cidades mais violentas para mulheres e meninas do país, que é a capital do 2º estado em feminicídio do país. Essa é uma luta minha e eu acredito que o município pode fazer muito. E nós não temos praticamente vereadores que encampam isso. Quem defende, por exemplo, a questão da igualdade racial, que é um grande problema. Goiás enfrenta hoje uma questão de violência relacionada à intolerância religiosa, de violência contra as religiões de matriz africana. Eu fiz audiência pública sobre isso com o secretário de Segurança Pública, fiz debate sobre isso agora, esses dias, porque é grave a questão do racismo em Goiás. Nós não temos parlamentares no município que encampam essa luta. A questão da diversidade, a questão dos direitos dos trabalhadores, uma das únicas providências que o prefeito de Goiânia tomou foi demitir 3.000 trabalhadores e trabalhadoras da educação. Essa foi a providência na pandemia. E nós não temos, quem lute por isso e quer fazer uma reforma da Previdência, pior ainda que a nacional. Enfim, nós precisamos ter as pessoas que defendem os direitos do povo trabalhador, porque esse é o espaço de defesa dos direitos das pessoas e da construção de um mundo justo e fraterno que a gente acredita. Agora, sem dúvida, um desafio muito grande o gestor ou gestora ter que lidar com um parlamento hostil, que não é, por exemplo, da mesma, às vezes não é do mesmo partido, mas que seja do mesmo campo político. Mas isso eu creio que é da democracia. Nós precisamos conviver com isso e discutir abertamente e democraticamente, buscar conquistar a maioria dos vereadores para projetos que são importantes e buscar até a população do nosso lado. Então, eu vejo que é um grande desafio. O Partido dos Trabalhadores aqui já teve 5 vereadores, não temos nenhum vereador agora em Goiânia, que é uma tristeza para nós, e por isso que eu falo da importância da gente ter vereadores, porque 2016
2018 já foi um pouco diferente, mas 2016 foi muito, muito duro para o Partido dos Trabalhadores aqui em Goiás, né? Foi em todo o país, nós perdemos uma grande parte dos nossos vereadores não foram reeleitos ou não elegemos outros prefeitos e prefeitas também. Mas 2018 já foi muito diferente. Nós somos a maior bancada de deputados federais do país, somos o partido que tem mais governadores, segunda maior bancada de deputados estaduais. Então, eu acredito que esse ano vai ser muito diferente. Legal. Carmen, por favor. Então, Adriana, eu quero fazer um gancho aí na pergunta do Ricardo, na questão das desigualdades, né? Goiânia, ela foi considerada, né, já em 2 relatórios mundiais, um em 2008, né, um relatório da ONU, a Goiânia foi considerada a cidade mais desigual da América Latina. Em 2010, num segundo momento, né, no encontro mundial que teve no Rio de Janeiro, Goiânia ficou no ranking em 10º lugar das cidades mais desiguais no mundo. E é interessante lembrar que, quando você falou do professor Darcy, né, nessa minha intervenção aqui estava já definido que eu ia falar sobre ele, porque antes de conhecê-lo como prefeito, né, como candidato a prefeito, eu conheci como meu professor. Eu fui iniciada a filosofia pelo professor Darcy Accorsi, a quem eu tenho um carinho muito grande, né, e quando ele foi candidato a prefeito, a gente entrou, assim, de cabeça nesse trabalho, né, e um projeto que ele desenvolveu, que você até já citou, que é o Cidadão 2000, que foi um projeto bastante arrojado, né, que tinha o objetivo de minimizar essa questão das desigualdades, e que no final do mandato dele, com a eleição do Iris Rezende, esse projeto ele foi desarticulado, né, e de lá para cá, por mais que tenha tido outras gestões petistas, né, não foi conseguido rearticular esse programa da maneira como ele foi idealizado. A minha pergunta é a seguinte: você, como prefeita, sendo eleita, né, você pensa de alguma forma trazer de volta esse projeto, ou um projeto parecido com esse que foi idealizado pelo seu pai? Bom, Carmen, primeiro eu quero agradecer pela lembrança carinhosa do professor Darcy, e eu te falo que a coisa que ele mais adorava na vida era encontrar alunos dele, alunas, né? Ele foi professor por mais de 40 anos, professor de filosofia aqui na PUC, na UFG, e a satisfação da vida dele era encontrar os alunos, e ele falava assim: não, eu não tenho aluno de cabelo branco assim, não. Ele gostava muito, viu, Carmen? Obrigada pela lembrança. É claro que nós precisamos pensar o que a realidade atual da cidade necessita. Resgatar projetos do legado do Partido dos Trabalhadores deve estar uma atitude que deve estar atenta à realidade atual. Eu penso que, e eu falei isso brevemente aqui, que essa questão da atenção à criança e adolescente e famílias em situação de vulnerabilidade está absolutamente abandonada na cidade de Goiânia. Nós não temos nenhuma ação nesse sentido, não tem uma escolinha de futebol sequer, não tem nenhuma ação. E vocês falaram aí que eu sou delegada de polícia, da Polícia Civil, há mais de 20 anos, e eu escolhi atuar no combate à violência contra crianças e adolescentes. Essa é a minha área de atuação. Fui a chefe da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Goiânia, a primeira de Goiás, uma das primeiras do país, por quase 10 anos. E eu acredito que nós precisamos investir e proteger a infância, proteger as famílias. E essa é uma grande ação no sentido de combater essa imensa desigualdade que existe em Goiânia. Você falou vários dados aí como cidade, mas é a primeira capital mais desigual do país. E pretendo sim, Carmen, inclusive, nós estamos
apesar da situação de pandemia, nós estamos construindo um plano de governo extremamente democrático. Nós estamos realizando reuniões temáticas, onde participa toda a militância do partido, onde há falas, exposições de companheiros e companheiras que já atuaram nas nossas gestões na determinada área, mas também reuniões por região da cidade. Goiânia é dividida pelo Tribunal Eleitoral em 10 regiões, então, em cada região, nós estamos fazendo também uma reunião com toda a militância, com as pessoas do bairro, a diretora da escola, o padre, o pastor, a liderança espírita, todos que queiram, todos e todas, né? E estamos construindo um plano de governo muito bonito, que realmente reflete o que a cidade precisa, e a primeira reivindicação é retomar algum projeto, né, que venha a trabalhar com as famílias em situação de vulnerabilidade, porque o Cidadão 2000, a primeira prioridade, né, a prioridade eram as famílias em situação de vulnerabilidade que tinham crianças e adolescentes que estavam em situação de rua ou em situação de pré-rua, como era falado, né, muito vulnerável, que estava trabalhando em sinaleiro, estava fora da escola. Então, que atingiu aí milhares de famílias e crianças, e até hoje as pessoas se lembram. É claro que hoje nós temos um sistema diferente na assistência social do que havia em 95, 96, quando isso foi feito, mas nós estamos já elaborando esse plano para que Goiânia tenha essa atuação, e para mim é prioridade. Eu espero ser a segunda prefeita de Goiânia a ser eleita a melhor prefeita para as crianças e adolescentes do país. Ok, então eu vou aproveitar e vou... Só uma coisa, o Ricardo falou, Goiânia nunca teve prefeita, realmente, já teve várias candidatas, eu inclusive fui candidata em 2016, mas nunca teve uma prefeita. Ah, tá, ótimo. Eu vou pegar, então, vou adaptar aqui um pouco a minha pergunta, Adriana, pegando um pouco o gancho do que Carmen falou e que você também colocou, porque me interessa muito discutir esse tema, né? Você, como delegada, como mulher, você sabe muito bem da gravidade em que vive a condição feminina numa sociedade que é machista e que é violenta como a nossa, né? Inclusive, nos tempos mais recentes, tempos muito estranhos, né? Nós estamos vivendo uma cultura de incentivo à violência, ao armamentismo, à brutalidade, ao tratamento desigual. Mas eu vejo aí, na sua fala, quando você resgata as questões do problema da intolerância religiosa e racial, e eu sei que na prefeitura, a conotação repressiva dessas camadas de cultura, ela não compete à prefeitura. A prefeitura tem um papel muito mais de envolver as pessoas nas discussões, de fazer a mobilização comunitária, de promover, através de políticas públicas, um debate, uma reflexão que sensibilize as pessoas e que promova uma mudança de comportamento. Então, você tem como lema, né, um mandato participativo, né? Ou seja, você tem, como deputada, tem se empenhado bastante em fazer esse debate com grupos sociais, essa discussão ampla no estado de Goiás, né? Mas no Poder Executivo é diferente, né? A dinâmica do Poder Legislativo é diferente da dinâmica do Poder Executivo. A contribuição que o político pode dar no Poder Executivo é diferente. Então, a minha pergunta, objetivamente, é o seguinte: que ações você pretende, ou pensa, ou já preconcebeu ideias para promover, através dessas políticas públicas, esse florescer de uma nova cultura na cidade de Goiânia? Ou seja, o envolvimento das pessoas na reflexão sobre que Goiânia a gente precisa transformar para fazer um enfrentamento no âmbito do comportamento social desses problemas que são tão graves. Muito bom, Ricardo. Eu penso que essa é uma parte muito importante das nossas propostas e sonhos para a cidade. Você tem razão quando você coloca que o aspecto repressivo ele é prioritariamente função do Estado, mas existem muitas ações que podem ser realizadas tanto no âmbito federal
como também nos municípios, e os municípios são os que estão, a gestão mais próxima das pessoas, né? A gestão onde as pessoas se veem e que se reflete mais rapidamente no dia a dia, sobretudo daqueles que sofrem os efeitos dessas questões que nós precisamos transformar, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha na questão do combate à violência contra a mulher, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a prisão, as medidas de emergência, mas o que nós precisamos mesmo é transformar essa cultura machista que existe e que está por trás de toda essa violência, né? Quando nós temos, por exemplo, gravíssimo bullying que se faz com as pessoas por causa da sua orientação sexual nas escolas, e por isso elas deixam as escolas, e por isso elas não conseguem realizar seus sonhos de uma carreira, né? Enfim, são questões que o município ele pode e deve se preocupar e tem como construir uma cultura de transformação. Então, eu vejo que por exemplo, as escolas. O município ele é responsável pela educação infantil. E é justamente onde a gente precisa conversar sobre a igualdade de gênero, que a gente precisa conversar sobre o respeito às diferenças, né? O respeito às pessoas que têm a cor diferente da nossa, que têm a religião diferente da nossa, né? Explicar e ensinar que o Brasil, a religião é livre, que as pessoas têm direito, né, de acreditar da forma que ela achar melhor, né? Enfim, tudo isso, mas isso precisa expandir para a comunidade. Então, a nossa ideia é de que as escolas sejam um centro de radiação dessa cultura de paz, de tolerância, de transformação de pensamento, mas junto com a comunidade, né? A gente tem aqui uma violência infanto-juvenil muito grande, justamente porque o município é responsável, por exemplo, pelas medidas socioeducativas dos adolescentes. Nada é feito hoje. Nós temos aqui um núcleo de pesquisa da UFG, o NECRIV, que fez uma pesquisa extensa sobre isso, apresentou na audiência pública que eu realizei, de que hoje nós não temos nada para a nossa juventude, não tem cultura nos bairros, não tem esporte, a evasão escolar é imensa e ela coincide com os índices de violência juvenil e aliciamento da juventude pelo crime organizado. Então, o que a gente quer é que a escola seja esse centro, que aquela comunidade toda veja a escola como o seu local de cultura, de esporte, no fim de semana, à noite, né? Que a gente possa levar esse acesso da cultura, do esporte para toda a cidade, que isso também nós não temos hoje, né? E nós temos medidas que são políticas públicas que têm dado certo, por exemplo, em outras gestões do partido. A cidade de Goiás, aqui no estado, a nossa antiga capital, tem um centro de referência de atendimento à mulher que é referência nacional, que está ganhando um prêmio nacional agora, porque é um lugar do município, onde as mulheres em situação de vulnerabilidade, que precisam de ajuda, porque sofrem qualquer tipo de violação dos seus direitos, vão e tem a advogada, tem a psicóloga, tem a médica, tem abraçar e levar lá na delegacia se precisar, tem ir buscar as coisas dela com ela na casa se precisar, né? Eu tenho um projeto aqui que já virou lei, que é o projeto de vagas de emprego para as mulheres vítimas de violência, já está funcionando, já temos várias mulheres empregadas, tem o projeto da moradia de emergência para as mulheres na pandemia que estão sofrendo violência, para que seja pago o aluguel, que elas possam sair da casa onde sofrem violência. E isso pode ser aplicado, né, junto com o centro de referência. E nós temos, por exemplo, na cidade de Campinas, um projeto que chama Iluminar, que a Guarda Municipal cuida das mulheres vítimas de violência da cidade, né? E eu consegui uma emenda federal com o deputado PT Rubens Ottoni, aqui de Goiás, que nós já adquirimos essas viaturas para todas as guardas do estado, inclusive de Goiânia, para fazer esse trabalho, né? Então, onde a mulher chega primeiro? As pesquisas aqui mostram que a mulher agredida chega no CAIS, né? No centro de saúde do bairro. Lá, em todos os CAIS, tem uma equipe da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, que é muito numerosa. Em Goiânia, ela é grande, eu já fui chefe dela, né, como secretária na gestão do Partido dos Trabalhadores, muito capacitada. Inclusive, fiz a capacitação para esse projeto, mas aí, com a entrada do prefeito atual, ele foi parado.
desde que a mulher chega lá, esse pessoal, e com uma guarda feminina, que aqui não tem cota, né? No país todo, só 20% das guardas pode ser mulher, aqui não tem, que foi uma lei que eu consegui aprovar. Nós temos 40% são mulheres já, que as mulheres policiais e guardas e os policiais e os guardas protejam essa vítima, vão com ela à delegacia, ao ML, né, a todos os locais, e depois da denúncia, ela tem um botão do pânico no celular dela, né, que nós já estamos testando aqui no estado, para acionar essa viatura que é do bairro, e que chega rápido para proteger a vida dela. Nós temos aqui em Goiânia, e eu tenho orgulho de ter trazido o recurso, uma casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência, é do município, protegida por mulheres da guarda armadas, treinadas, né, e que a delegacia encaminha, as delegacias da mulher, que aqui são duas, né, dado a gravidade da situação em Goiânia, elas encaminham. Então, são muitas as medidas que nós podemos tomar, tanto na prevenção primária, quanto diretamente relacionadas à proteção das minorias. Poderia falar sobre isso algumas horas aqui, mas vou parar por aqui. Não vamos parar, não. Vamos falar um pouco mais agora. Pediu mais ou menos 5 minutos de resposta. Não, mas estou à disposição, tá? Você pode ficar à vontade. Eu queria pegar esse tema também, agora trazendo para o público, no caso LGBT. Nós vemos, por exemplo, ontem foi o dia do orgulho LGBT. E aí nós temos alguns números aqui no Brasil que são tristes. Por exemplo, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos de transexuais e travestis, sendo que 82% dessas vítimas são pretas. 6 mulheres lésbicas são estupradas por dia no Brasil. A cada 26 horas, uma pessoa LGBT ela é assassinada ou se suicida, vítima da LGBTfobia. São números brasileiros que são estarrecedores. Desses suicidas, cerca de 26% eram menores de 20 anos. E há mortes violentas em todas as UFs brasileiras. Em especial, Goiás ocupa o 2º lugar no Brasil, como o estado que mais causa violência ao público LGBT. Quais são as suas propostas sobre isso para tentar minimizar esse impacto em Goiânia, ao menos, desses números que são estarrecedores? Sim, os números são gravíssimos. Eu participei de vários debates nos últimos dias, né? Fizemos toda uma semana relacionada à visibilidade dessas questões aqui em Goiás. Goiás, como nós conversamos aqui, todo esse conservadorismo, que eu acredito que está agravado nesse momento, né, em que nós temos aí a maior liderança nacional, uma pessoa absolutamente homofóbica, uma pessoa que estimula esse ódio, que estimula esse desrespeito pelas diferenças, que já falou claramente que acredita que as pessoas LGBT merecem apanhar. Isso é muito grave e, para mim, agrava muito a situação. E nós precisamos resistir e lutar. Né? Então, conversamos muito sobre isso aqui nos últimos dias e nós chegamos à conclusão também, Sérgio, que o município pode fazer muito. Goiânia tem uma assessoria, uma superintendência de assuntos LGBTQI+, que tem muitas propostas. Mas eu acredito que, primeiro, a gente precisa ter uma gestão aberta a esse debate, que demonstra esse respeito, que demonstra a liderança no sentido de uma cidade que respeita as pessoas, né? Porque toda essa violência, ela começa em casa e na escola. Eu, como disse, fui chefe da DPCA por 10 anos aqui, Sérgio, e eu passei esses 10 anos investigando todos os suicídios de pessoas menores de 18 anos da cidade, todos. Em todos eu ia lá. E a minha dor é profunda em dizer para você que a grande maioria, não é só 26%, não é, porque a gente não consegue provar,
mas a grande maioria dos suicídios de adolescentes é por causa da intolerância à sua orientação sexual. Esse é um fato. A gente não consegue provar isso, mas é isso. É o medo do que a família vai achar se ele se revelar. As palavras da mãe quando manda ele sair de casa. É o estupro corretivo das meninas que parecem lésbicas. É só parecer, né? Irmãos, tios fazem isso. É o pastor, e eu tive o caso assim, foi eu que investiguei, ninguém me contou. O pastor chamou o menino lá na frente e acabou com ele. E falou que ele ia para o inferno. E ele se matou naquela noite. E eu indiciei diretamente esse pastor e a mãe do rapaz, que foi contar para o pastor e pediu para ele fazer isso. Então, isso é muito dolorido. Aqui em Goiânia, nós apoiamos iniciativas de casas para que essas pessoas, para que as crianças e adolescentes que são expulsos de casa possam ficar. Eu, pessoalmente, participo dessa luta. Sou autora do único projeto aqui na Assembleia para punir discriminação em razão da LGBTfobia, que eu não consegui aprovar ainda, mas eu tenho esperança que nós vamos aprovar, ainda enquanto eu estiver deputada estadual, né? Esperança grande. Mas eu acredito que a cidade pode fazer muito, a cidade pode promover esse debate, promover essa acolhida, capacitar os trabalhadores e trabalhadoras que atendem essas pessoas na escola, nos centros de saúde, onde as pessoas, principalmente trans, sempre são discriminadas. Geração de emprego e renda. Hoje mesmo participei de um debate sobre isso. Nós precisamos ter políticas de geração de emprego e renda de cidadania, né? Como o projeto Transcidadania, que a gestão do PT fez em São Paulo. Eu fui lá conhecer, lá com o ex-secretário, nosso senador Suplicy, e, assim, é sensacional esse projeto, trouxe para a gente fazer aqui, fui conhecer o projeto também relacionado às pessoas em situação de rua. Goiânia tem um recorde terrível de a cidade onde mais pessoas em situação de rua foram assassinadas, a capital. Então, tudo isso a gente pode e deve fazer em uma cidade de gestão humanizada. Aqui o tempo vai acabando e eu não posso deixar de falar que o principal caminho que eu acho que é equivocado na gestão de Goiânia hoje é que o importante aqui é o cimento. O importante aqui é a obra de cimento. Não são as pessoas. Nós temos milhares de crianças fora da escola, não agora por causa da pandemia, mas milhares. Tá? As mães vão trabalhar, as crianças pequenas ficam sozinhas, são vítimas de violência, porque nós temos 20 mil, 25 mil crianças sem ser MEI. Nós temos escolas onde o lanche é péssimo. Nós precisamos de concurso público na educação da cidade. Né? Nós precisamos de uma saúde preventiva, porque aqui não tem apoio à questão da saúde da família. Praticamente foi desarticulada. Nós temos um transporte público que nem os cachorrinhos das madame de Goiânia passam por isso, nem os animais. É um transporte público desumano, cruel. Deve ser hoje o pior do país. Então, nós precisamos de uma cidade onde as pessoas sejam importantes, e não o cimento, e não as obras de concreto. Excelente, excelente. A gente tem que pensar nas pessoas mais do que na obra. Carmen, por favor. Então, com relação à reforma trabalhista, né, as duas reformas que tivemos ultimamente, a reforma trabalhista no governo Temer e a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, provocaram, Adriana, um agravamento ainda maior em relação à precarização do trabalho, impactando, assim, de uma forma absurda a vida de milhões de brasileiros, né? E principalmente dos jovens, né? Aqui em Goiânia a gente tem visto muito, né, na luta pela sobrevivência, né,
muitos jovens arriscam as suas vidas em cima de motos e até de bicicletas, trabalhando para esses aplicativos, entregando comida ou outros itens, e sendo pouco remunerados para esse trabalho, sem nenhuma assistência trabalhista, sem assistência à saúde. Sendo eleita, como é que você pensa que a Prefeitura de Goiânia ela pode intervir nessa realidade para minimizar esses impactos na vida das pessoas? Bom, Carmen, você falou das reformas trabalhistas e aqui eu quero concordar plenamente com você, inclusive... É a minha questão. Desculpa, você não tinha terminado? Para mim tinha cortado. Terminou, Carmen? Não, eu terminei, é porque eu acho que... Ok, perdão, terminei. Então eu acho que deu uma cortadinha. Eu pensei que eu tinha te interrompido. Inclusive, eu estive nas manifestações em Brasília contra a reforma trabalhista, mas eu creio que, além desse impacto terrível e que, de fato, precarizou as relações de trabalho, nós temos a reforma da Previdência, cruel e desumana, que impacta nas pessoas que estão prestes a se aposentar. Em Goiás, isso é muito grave, porque aqui nós temos a quantidade de municípios pequenos é muito grande, e o que faz a economia girar é o dinheirinho dos aposentados, principalmente porque o governo Lula, a aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural, que são uma grande maioria no nosso interior do estado, e aqui também na cidade, ela foi muito facilitada como nunca antes na história do país. Então, muita gente conseguiu, e é esse recurso que faz a economia das cidades girarem. Então, tudo isso tem um impacto gravíssimo. Nós já temos hoje, em Goiânia, em Goiás, antes da pandemia, uma situação econômica preocupante, grave desemprego, queda muito grande no consumo, né? Nas pessoas comprarem e fazer o dinheiro girar nas cidades. Então, Goiânia já vinha muito impactada por essa crise econômica, como eu disse, que, na minha opinião, causada por graves equívocos, pensamento totalmente ultrapassado das equipes econômicas que se sucederam, tanto Temer como agora deste governo do Bolsonaro, e que já estava péssimo. Para mim, a gente via já um horizonte terrível, mas com a pandemia a gente tem que se preparar para um impacto muito maior, né? As pessoas estão ficando desempregadas, micro e pequenas empresas, não sei nos outros estados, mas aqui não chegou apoio nenhum, né? Aqui não tem apoio, não chegou recurso federal, não tem recurso do governo, as micro e pequenas empresas, que são maioria aqui em Goiás, né? Porque, como eu falei, serviços, polo do vestuário, micro e pequena empresa, estão quebrando, estão demitindo, né? As pessoas estão... a crise econômica está gravíssima. Então, quem assumir a prefeitura precisa pensar nisso, precisa em políticas de geração de emprego e renda, de apoio a esses setores econômicos, né, que foram totalmente esquecidos, não foram chamados sequer para dialogar pela gestão e que estão muito penalizados, né? Nós vamos ter aí milhares de famílias em situação de penúria, de fome por causa do desemprego. Então, tudo isso a gente precisa pensar em políticas sociais para que essas pessoas não passem fome, porque fome não pode acontecer num país rico como o nosso, fome não pode. Então, eu, por exemplo, lutei muito aqui e a gente conseguiu. O governo do estado hoje dá uma bolsa para as famílias cujas crianças estudavam nas escolas públicas, porque essas crianças, elas precisam desse alimento. Essa comida, o lanche da escola era parte importante da sua sobrevivência. Hoje o estado de Goiás fornece, uma luta nossa também, mas elogio ao governador por fazer isso, né? R$150, outros estados fazem, não é esse valor, esse é um bom valor. Aí lutamos aqui para a Prefeitura de Goiânia fazer, ela faz através da cesta, muito menos, mas faz. Mas nós estamos pensando nisso.
Então, políticas sociais, que é para isso que existe o Estado quando o povo precisa. Por outro lado, serviços públicos de qualidade, porque a grande maioria da sociedade vai se voltar para serviços públicos. Muita gente vai sair da escola particular, não vai poder pagar saúde, plano de saúde. A gente vai se voltar para o serviço público, a gente precisa investir, sobretudo nos trabalhadores e trabalhadoras, valorizá-los, para que eles tenham condição de prestar um bom trabalho. E elaborar e pôr em prática, em parceria com a sociedade, políticas de geração de emprego e renda, de crédito. Por exemplo, nossa proposta, a gente ainda não tem um nome, eu falo Banco do Povo, porque era do meu pai, mas tem que ter um nome novo, de crédito, por exemplo, para jovens que querem começar um pequeno negócio, para mulheres que cuidam sozinhas da família. Goiás está acima da média nas famílias que são chefiadas por mulheres. A média nacional é 35%, em Goiânia é 40%, Goiás é 40%. Deve ser mais agora, essa pesquisa é antiga. Então, nós precisamos apoiar essas mulheres que chefiam os lares, para que elas tenham um crédito especial para pessoas trans, LGBT, para pessoas em situação de vulnerabilidade social, apoiar, né, como eu falei antes, por exemplo, aqui, quem conhece Goiânia vai entender, aqui existe uma região chamada Região da 44, é o segundo maior polo de vestuário do Brasil. Vem gente do Brasil, da América do Sul comprar aqui, vinha, né? E eles não têm apoio do poder público, eles não têm ajuda nem no trânsito. Eu sei porque meu irmão é microempresário lá. Então, eles não têm ajuda nenhuma. E são geradores de emprego, geradores de renda. Não tem nenhum apoio, nem para arrumar o trânsito lá, a prefeitura ajuda. Nós precisamos ajudar, nós temos que fomentar turismo para o pessoal vir para cá, vir comprar roupa aqui, nós temos que fazer marketing junto com eles, né? Ajudar com o trânsito, com a segurança que o município pode ajudar, porque nós temos Guarda Civil Metropolitana numerosa, qualificada, capacitada, né? Podemos ajudar muito. Eu penso várias ideias e pensar assim, as pessoas têm que sobreviver. E é nesse momento que é para isso que existe Estado, é para isso que existe gestão, para ajudar as pessoas na hora que elas precisam. Ok, Adriana, eu vou pegar esse gancho da sua fala, muito, muito bonita e assim, me toca muito quando você falou, em particular agora, sobre a questão do Banco do Povo, porque o cooperativismo é um modelo de organização social para o trabalho e para a proteção, defesa do interesse de grupos, né, de grupos e comunidades que optam por um agir coletivo e solidário, né? Então, o cooperativismo tem essa propriedade, essa força de unir as pessoas e de construir algo em cima dessa visão de mundo e de sociedade. Em Goiás, o cooperativismo é muito forte, mas o cooperativismo do agronegócio, né? O cooperativismo que também é muito importante para a economia do Estado, né? E que não é o tamanho da cooperativa que define absolutamente nada. Mas a gente sabe que o cooperativismo ele tem uma potência como linha auxiliar de política pública e de enfrentamento de problemas sociais graves, como a questão da precarização do trabalho, como a questão da falta de microcrédito e de financiamento, como a questão do déficit habitacional, como a questão da dificuldade para se ter um acesso ao sistema de educação de qualidade. Muitas vezes a rede pública, ela até dispõe de alguma qualidade, mas ela não tem a quantidade de vagas necessária e as pessoas, o trabalhador não pode colocar os seus filhos numa escola particular. As cooperativas educacionais cumprem um papel extraordinário, né, no sentido de unir as pessoas em torno da missão de dar uma educação de qualidade. Enfim, existem várias maneiras do cooperativismo apoiar uma visão de sociedade diferenciada, centrada nas pessoas e não nos mercados, né? Então, assim, o que você pensa sobre o cooperativismo? Como é que você vê essa questão da economia solidária participativa e o que o teu programa de governo, a tua proposta contempla em termos de lançar mão do cooperativismo?
Bom, Ricardo, Goiás tem experiências muito bonitas nessa questão. Você falou, né, do agronegócio, mas nós temos, por exemplo, grandes experiências que eu tenho conhecido, porque eu começo a minha carreira pública no movimento estudantil, né, no Partido dos Trabalhadores, depois vou para a segurança pública, mas no decorrer do meu mandato, eu estou no segundo mandato como deputada, eu me apaixonei pela questão da agricultura familiar e camponesa, que é muito forte aqui em Goiás, é muito, muito bonito, assim, algo sensacional. Hoje é o que nos alimenta em 70% aqui. Antes do golpe que aconteceu, nós tínhamos grandes projetos de investimento e expansão da agricultura familiar e camponesa aqui no estado, em todo o país, né? E esse setor da sociedade tem se organizado muito em cooperativas. Eu, inclusive, tenho procurado ajudar com emendas, né? Você comprar um tanque de leite para a cooperativa, você comprar um trator, né? E principalmente buscando aí capacitação para esses trabalhadores, possibilidade de vender os seus produtos, né? De que sejam verificados pelo Estado para que possam produzir e vender seus produtos. Então, tudo isso eu tenho acompanhado muito, como eu disse, é algo que eu não conhecia antes, praticamente nada, e hoje eu sou assim, uma defensora, fui a relatora da lei de incentivo e da política estadual da agricultura familiar no estado de Goiás. Então, é algo que me apaixonei e que nós podemos trabalhar muito em Goiânia, porque Goiânia tem toda uma área, né, na sua região metropolitana relacionada à agricultura familiar, e que trabalha muito com isso. Então, nós estamos conversando muito com eles sobre a questão do cooperativismo nessa área, mas aqui também estamos conversando muito sobre cooperativismo com os catadores de papel, né? Então, conversando sobre apoio a cooperativas nessa categoria importantíssima, invisibilizada, que garante a sobrevivência de tantas famílias e que precisa de respeito e parceria com o poder público, né? Então, nós temos conversado tudo isso aqui na cidade e eu acredito que é uma das formas mais democráticas de inclusão social e principalmente porque, né, busca ser coletiva, de unir esforços e a gente tem que apoiar. Então, nós já estamos trabalhando isso no plano de governo e a gente espera, né, poder apresentar ideias muito boas e principalmente apoiar iniciativas. Aqui também temos conversado com cooperativas de moradia popular. Já tivemos boas experiências aqui, inclusive em governos nossos, né? Goiânia tem uma questão da expansão urbana muito séria, que esses governos da antiga política, né, gostam de pegar a população em área de risco, colocar lá onde não tem nada. E nós temos experiências aqui na gestão, por exemplo, do professor Pedro Wilson, com cooperativa de moradia popular, de moradias dignas dentro da cidade, com toda a infraestrutura que as pessoas têm direito, né, à cidade. Então, temos também conversado sobre isso. Obrigado. Deputada, já estamos há quase 1h10 conversando, está na hora de nós irmos encerrando. Infelizmente, passou muito rápido. Pois é, foi um bate-papo maravilhoso. E eu peço que você, então, traga as suas palavras finais para nós nessa noite de hoje, por favor. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Eu, às vezes, sorria enquanto vocês falavam pelas mensagens que chegavam para mim aqui. Eu quero agradecer vocês, Sérgio, Carmen e Ricardo, né, por estarem comigo aqui, pela oportunidade de conversar com vocês e principalmente com todas as pessoas que nos acompanham, né, a todos e todas que assistiram, que mandaram mensagens. E para mim é muito importante poder conversar, porque estamos sonhando muito em ter a oportunidade de cuidar dessa cidade mais uma vez. O Partido dos Trabalhadores, como eu disse, tem uma história muito bonita, de muitos serviços prestados a essa cidade e ao país. E nós queremos poder cuidar, como o Ricardo falou, uma cidade muito aconchegante, de gente muito acolhedora, solidária, mas uma cidade que pode ser muito melhor, que pode ser para todos, que pode ser menos desigual, que pode cuidar melhor das pessoas que escolheram viver aqui. E quem sabe uma prefeita,
né? Uma primeira mulher a cuidar dessa cidade, seja o que a gente precisa agora. Um grande abraço e obrigada a todos e todas que nos acompanharam. Bem, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, eu tenho certeza que vai ser excelente para a sua cidade, Goiânia, ter uma prefeita agora, uma mulher à frente, uma mulher dentro de um partido que está preocupado com todas as questões sociais, que pensa na pessoa antes de qualquer outra coisa. Nós, do nosso coletivo, desejamos sorte a você na candidatura, que tudo dê muito certo. Agradeço a presença de Carmen. Carmen, muito obrigado. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. E todos os nossos vídeos, todas as nossas entrevistas, debates, estão também disponíveis no nosso canal no YouTube. Acompanhem também nossas redes sociais, no Twitter, Instagram. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos que estiveram presentes conosco, acompanhando esse excelente bate-papo com a nossa querida deputada Adriana Corsi. Gente, boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, boa noite.